Bom dia, meus queridos alunos, como vão? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus, espero que vocês também, se encontrem, tudo na paz de Deus, E nós, com esse novo normal, retornando às nossas aulas remotas, nossa 10ª aula, com o tema Alagoane-se, O que é isto, esse tema? Para que a gente possa conhecer um pouquinho sobre o nosso estado de Alagoas, com o tema sobre os índios que habitavam e habitam em Alagoas, trazendo a história, como tudo se formou em Alagoas, Então, tudo no Brasil vem a partir dos primeiros habitantes do Brasil, onde nossas terras tinham um povo, um povo que viviam de acordo com a sua realidade, a sua maneira natural de viver, no coletivo, onde se dividiam tudo, sem ter a mesma ambição do homem branco, do homem europeu, Então, nesse primeiro momento, nós irei falar para vocês sobre essa tribo Caetés, que aqui no litoral de Alagoas era uma tribo, que tinha a sua importância, que habitava, no nosso litoral. Era uma das tribos que tinha a sua importância, que eram conhecidos como uma tribo guerreira, determinada, que não queria perder suas terras, que tinha uma personalidade forte, que tinha como a terra a sua maior riqueza e não se deixava ser dominada, pelos portugueses, Então ela ficou marcada na história da formação de Alagoas por várias formas de resistência, Então, começando com a nossa aula de história, falando sobre a formação de Alagoas. Como se diz aí, Alagoas é uma terra recheada de história e tesouros, que precisam ser desvendados além das praias. Entre tantas dessas histórias está a dos índios da tribo Caetés, os nativos do litoral de Alagoas. Eles foram os primeiros habitantes de São Miguel dos Campos e até hoje são conhecidos como os inimigos da civilização, Então, para nós civilizados, eles, pelos seus episódios, eles foram classificados como inimigos da civilização, E cada um, vendo do seu lado, cada um tem a sua defesa, Então, eles não se deixavam ser dominados, Então, por essa personalidade deles, eles se tornaram conhecidos como inimigos da civilização. Da origem tupi-guarani, eles são, e esse título foi dado aos nativos pela resistência em preservar a cultura de seu povo e, além disso, de não querer que suas terras fossem ocupadas, Na religião,
né? É uma tribo que tinha seus aspectos religiosos, que acreditavam em deuses, né? Tinha o deus que chamava de Tupã. Além deles, eles adoravam a lua, o sol e alguns seres sobrenaturais como a caipora, né? No nosso folclore, né, a gente conhece a caipora, né, como uma pessoa que vive nas matas, né? Que ela é defensora das matas. Tendo seu pajé, que ele é uma pessoa que servia de ligação entre a tribo e a divindade, né? Nessa imagem da tribo Caetés, nós temos uma fogueira, né, com pedaços de carne assando na fogueira. E é a partir dessa imagem que se dá essa história da cultura do povo Caetés, da tribo. É marcada mais do que pela sua personalidade forte, por um fato curioso e até assustador para alguns, né? Então se conta a história que a nau, que era um tipo de navio portugueses, né? A nau, a tripulação da caravela chamada Nossa Senhora da Ajuda, ela naufragou, né, na praia de Coruripe, na foz do rio Coruripe, né? Em 1556, e junto da tripulação estava presente na tripulação o bispo Dom Pero Fernando Sardinha, né? Uma pessoa ilustre que mal conheceu as terras, porque foi devorado junto com a tripulação pelos índios Caetés. Então era um costume deles, né, ser canibalista, aquela pessoa que come a carne de humanos, né? Então, nas suas lutas, nas guerras que eles travavam entre si, ou podiam capturar homens brancos, ou se algumas pessoas que lutavam com eles, que era uma coisa normal até entre eles, se perdessem, né, eles matavam e comiam, né, da carne das pessoas humanas, que para a gente, para a nossa cultura, né, é uma coisa abominável, mas para eles era natural, né? Na atualidade, a tribo Caetés, ainda hoje, ela ainda existe alguns descendentes dessa tribo, né? Apesar de terem sido dados como extinto após as perseguições portuguesas, existem descendentes da tribo Caetés em aldeias de terras alagoanas, né? A grande maioria resolveu aderir ao modelo de vida urbano, até mesmo pela rejeição aos povos indígenas, historicamente adotada no estado devido aos relatos famosos sobre os rituais da tribo, como os citados acima. Então, por conta disso, né, eles podem até se esconder, né, e não falar a sua descendência. Ou muitos se escondem, ou pegaram o abrigo com outras tribos, né? Vida urbana. Quando o índio sai da sua tribo para morar nas cidades, nós chamamos de aculturamento, né?
eles vão perdendo toda a seu modo de viver. Ou até muitos índios como esse que eu trouxe, a gente vê vestimenta, eles se vestindo normal, né? Não é mais aquela cultura de antigamente de viver nu, né? Então essa forma deles se vestirem, de usarem roupas, bermudas, né? Isso é chamado de aculturamento, né? Eles vão incorporando a cultura do homem branco, né? Incorporando no seu jeito e seu modo de viver, terminando eles esquecendo de passar para os novos, né? A sua língua, a sua forma de se falar, né? De levar adiante, né? A sua cultura. Nas demais tribos, são várias tribos que existem em Alagoas, eu peguei algumas, né, dentre várias, algumas para colocar para vocês. Uma das tribos é a Tingui-Botó, né? A etnia é Cariri, localizado em Feira Grande. É uma cidade próxima a Arapiraca. Segundo a FUNAI de 2002, existia 350 indivíduos, né? A língua falada é Dizubucuá, né? Então, a gente pensa que índio fala a mesma língua, não. Que tem a mesma linguagem, a fala, tem várias, cada tribo tem a sua fala particular, né? Eles eram, até a década de 80, eram considerados como caboclos e não índios, né? Segundo a FUNAI, a partir da década de 80, a FUNAI reconheceu eles como sendo o quê? Uma tribo, denominando de Tingui-Botó. Jerim-Pancó, né? É uma outra tribo. Tá vendo como eu falei da aculturação? Então, a bermuda, e existe a pintura, o chocalho, alguns instrumentos de dança, mas na sua essência ele vai perdendo a sua cultura, né? Incorporando uma nova cultura. Jerim-Pancó está situado na cidade de Pariconha. Pariconha fica no sertão de Alagoas. Segundo a FUNAI, em 2000, constava 1.250 indivíduos, né? Na etnia Cariri, língua falada Tupi-Guarani. Tá vendo que cada tribo tem a sua língua? São da etnia Cariri, a Jerim-Pancó, como a maioria das tribos indígenas em Alagoas, tem a sua descendência, né? Vem da etnia Cariri. Possui uma escola com 194 alunos e 6 professores na sua comunidade, ensinando a cultura e a tradição entre os jovens. E eles vivem de quê? Da terra, da natureza, da cultura, da criação de gado e também pelos recursos que a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, é uma fundação do governo federal que dá assistência aos índios aqui do Brasil. Essa Vassu Cocal, né? Não é Vassu, é Uaçu Cocal, né? Fica no município de Joaquim Gomes, né? É uma tribo que eu quis trazer para cá, que eu achei interessante, porque
língua falada o português, né? Possui 1.447 indivíduos, segundo a FUNAI de 2000, né? É uma tribo em que a rodovia, a BR, né? Que é uma rodovia do governo federal, passa pelas terras dele, né? E nessa área, essa BR, ela é duplicada, né? Só que quando chegou nas terras dessa etnia Huaçu-Cocal, eles não entraram em acordo e não aceitaram, né, a duplicação da rodovia. Então, é um trecho de 16 quilômetros de estrada que passa pelas terras indígenas, que eles não aceitaram a duplicação, né? Então, é uma área que ficou sem ser duplicada por conta da resistência desses índios. O histórico possui 4 escolas com 435 alunos e 16 professores que ensinam a cultura indígena na comunidade, né? Eles possuem um grupo de apresentações do toré, formado por 6 homens e 6 mulheres, e é apresentado no Dia do Índio para o público que visitam a comunidade. Na parte religiosa, possui tradições culturais, costumes, possuem um sincretismo religioso. Que é isso, o sincretismo? É que eles incorporam mais de uma religião, onde eles aceitam a missa, né? E depois eles vão celebrar a sua cerimônia, né, particular, né? Essa cerimônia que é uma divindade para ele, né? É um tipo de religião. Após uma cerimônia de 8 dias, na qual só participam os índios, por possuírem rituais secretos, né? Então, isso é chamado de sincretismo religioso. A comunidade indígena em Alagoas. Aí eu trouxe esse mapa mostrando as comunidades indígenas, né? E aí estão as tribos que ainda resistem, né, ao tempo, né? A Tingui Botó, em Feira Grande, algumas dessas eu falei, né? Cariri Chocó, Porto Real do Colégio, Jeripancó, Pariconha, Chucuru Cariri, Palmeira dos Índios. Além dessa, tem outras ramificações a partir do Chucuru Cariri. Huaçu-Cocal em Joaquim Gomes, Carapotó em São Sebastião, Caruazu, Pariconha, né? Então, Pariconha tem duas tribos, Calancó, Água Branca e Dizubucuá, Porto Real do Colégio. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né, sobre a população, as tribos indígenas, a população que ainda existe, resiste, né, ao tempo, à história, né? Então, uma boa aula para vocês.